Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. Uma grande alegria recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a palavra do Senhor. No vídeo de hoje eu vou fazer um react, uma reação a um vídeo que foi enviado para mim por um dos jovens da minha igreja. Ele me mandou esse vídeo e perguntou o que eu achava desse vídeo, né? E o que diz o conteúdo desse vídeo. É um jovem ali que gravou respondendo a uma pergunta que mandaram, acho que no Instagram dele. Eu não sei porque assim, eu não tenho Instagram, então eu recebi só o vídeo mesmo, o arquivo do vídeo, né? E ali uma pessoa mandou uma pergunta questionando se, para se tornar membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é necessário aceitar Ellen White e seus escritos. Se uma pessoa que não aceita os escritos de Ellen White, que não aceita Ellen White como uma profeta, como uma profetisa, se mesmo assim ela pode se tornar membro da Igreja Adventista, se ela pode se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu quero assistir com vocês esse vídeo e fazer alguns comentários a respeito do que esse rapaz respondeu, a forma como ele respondeu esse questionamento, certo? Então eu vou colocar o vídeo aqui para a gente ir assistindo, eu vou fazendo alguns comentários e aí a gente vai então procurar entender melhor esse assunto, ok? Vamos lá. Todo adventista tem que acreditar nos ensinamentos de Ellen White ou só na Bíblia? Certo, então olha aqui, a pergunta começa o seguinte, né? Todo adventista tem que acreditar nos ensinamentos de Ellen White ou só na Bíblia? Vamos seguir aqui. Se a pessoa não acreditar nos ensinamentos dela e só quer ficar com a Bíblia, essa pessoa pode ser adventista? Muito boa essa pergunta. Então olha só, se a pessoa ela só quer ficar com a Bíblia e ela rejeita os ensinamentos de Ellen White, ela pode se tornar adventista? Então essa é a pergunta, é uma pergunta boa, né? Muitas pessoas talvez tenham essa dúvida, esse questionamento. Se uma pessoa ela ficar somente com a Bíblia e ela não aceitar os escritos de Ellen White, se ela não aceitar, se ela não acreditar que Ellen White é uma profetisa, ela pode se tornar adventista? Vamos ver o que esse rapaz ele responde. Vamos continuar aqui no vídeo. Muito boa essa pergunta. E eu vou deixar que a própria irmã White te responda com um texto que está no livro Primeiros Escritos. Recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Então olha só, ele utiliza um texto do livro Primeiros Escritos de Ellen White, onde ela diz, né, recomendo-vos a palavra de Deus. Ou seja, ele já começou aqui de uma forma interessante. Ele utilizou um texto dos escritos de Ellen White, onde a própria Ellen White ela diz que recomenda a Bíblia Sagrada. Então vamos continuar aqui. Como assim? Ellen White está dizendo que nós devemos ter a Bíblia como única regra de fé e prática? Exatamente. Mas o texto ele não para por aí. Olha só o que ela continua dizendo. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo, para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Os escritos de Ellen White não são a Bíblia, eles são conselhos inspirados para levar as pessoas de volta para esse livro, o livro que contém a palavra de Deus, a única regra de fé e prática do cristão. Certo. Então olha aqui. Vamos então recapitular. Primeiro ele recebe o questionamento, a pessoa pergunta, se eu não acreditar em Ellen White, ficar apenas com a Bíblia Sagrada, posso me tornar adventista? Ele então inicia sua resposta utilizando um texto do livro Primeiros Escritos, onde Ellen White diz, né, recomendo buscar o leitor a Bíblia Sagrada, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Até aí, perfeito. E ele está dizendo que Ellen White, os seus escritos, eles levam as pessoas de volta para a Bíblia. Ok, são escritos inspirados. Ele mesmo falou aqui, né? São escritos inspirados. Ok, tudo certo até aqui. Até aqui a compreensão, a resposta que ele está dando, perfeita. Agora vamos continuar aqui assistindo o restante da resposta.
Agora, para fazer parte da Igreja Adventista é necessário acreditar em Ellen White? Só, para fazer parte da Igreja Adventista é necessário acreditar em Ellen White? Isso é o questionamento principal. Vamos ver como que ele responde. O que eu vou dar aqui é um testemunho fiel e verdadeiro daquilo que acontece na prática dentro da Igreja Adventista em relação a esse assunto. E eu falo isso com propriedade, já que eu vivo dentro desta igreja. Existem vários irmãos que vivem dentro desta igreja e que não acreditam em Ellen White. Aqui a coisa já começa a complicar. Então ele está dizendo: existem vários irmãos dentro da Igreja Adventista que não acreditam em Ellen White. Aí eu pergunto, pode uma pessoa, ela estar na Igreja Adventista, ela se batizar na Igreja Adventista e não acreditar em Ellen White? É possível isso? Eu te digo que não é possível. Eu estou aqui com uma ficha de registro de candidato. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo e já são adventistas do sétimo dia, o que eu vou falar aqui não é novidade nenhuma, porque as pessoas já entendem como que funcionam os procedimentos da igreja, já sabe como a igreja age, como que a igreja ela trata, né, aquelas pessoas que desejam se tornar membros da nossa igreja, então não é novidade nenhuma. Agora, para você que não é adventista, o que eu vou falar aqui pode ser bastante esclarecedor. Então, como que funciona? Uma pessoa, quando ela deseja se tornar membro da Igreja Adventista do sétimo dia, ela não sabe nada sobre o adventismo, ela não conhece nada, mas ela foi num culto, por exemplo, gostou do culto, gostou da palavra, gostou ali dos irmãos, e aí ela deseja então se tornar membro da Igreja Adventista. Qual é o procedimento que essa pessoa vai passar? Primeiro, ela recebe um estudo bíblico. Esse estudo bíblico está baseado nesse livro aqui, o livro Nisto Cremos. Esse livro Nisto Cremos, ele tem as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, a pessoa, para se tornar membro da igreja, ela vai receber um estudo bíblico desses 28 temas. Então, são 28 estudos, para que a pessoa, então, ela possa entender quais são as crenças da Igreja Adventista e assim ela possa se decidir ou não pelo batismo. Depois de passar por esse processo dos estudos bíblicos, depois de receber esses estudos, né, e a pessoa, ela ainda assim, ela quer se tornar membro da Igreja Adventista do sétimo dia, ela então preenche essa ficha de candidato, essa ficha de registro de candidato. A secretária da igreja, junto com o pastor, junto com os anciãos, os líderes da igreja, preenchem essa ficha. Nessa ficha tem aqui, declaração de fé. Tá vendo? Colocando aqui, declaração de fé. Essa declaração de fé, ela é constituída por 13 votos. Um dos votos voto número 10. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente? Então a pessoa, antes de se batizar, ela vai receber o estudo bíblico, que são as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. A crença de número 18 tá aqui, é o dom de profecia, ok? O dom de profecia. Aqui no livro Nisto Cremos, eu vou ler aqui para vocês somente a introdução. Vai dizer o seguinte, que as escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente, e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Então a pessoa, ela vai receber esse estudo e ela vai entender que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que o dom de profecia é um dom característico da igreja remanescente dos últimos dias e que ele foi manifestado na vida de Ellen White. Por que ele foi manifestado na vida de Ellen White? Por que nós acreditamos? No estudo nós vamos explicar para a pessoa o porquê. Porque Ellen White, ela passa em todos os testes que são apresentados pela Bíblia para identificar um profeta verdadeiro. Os frutos da vida de Ellen White, eles correspondem aos frutos de um profeta verdadeiro. As visões e sonhos de Ellen White não contradizem a Bíblia Sagrada.
pelo contrário, eles estão em plena harmonia com a palavra de Deus? Sim, porque se nós acreditamos que Ellen White ela foi inspirada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou Ellen White foi o que inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a palavra de Deus. Então ela não está em contradição. Então, uma vez que a pessoa ela passa por esse estudo, uma vez que ela preenche aqui essa declaração de fé, essa ficha de registro de candidato, ela fica arquivada nos sistemas da igreja. Normalmente, como que funciona uma cerimônia de batismo na igreja adventista? O candidato ou os candidatos a batismo, eles vão à frente, existe um momento na cerimônia de batismo na igreja, eles vão na frente, diante de toda a congregação, e esses 13 votos aqui, eles são lidos, um por um. E a pessoa ela vai falar diante da congregação, sim, eu aceito. Então, quando chega no voto de número 10, por exemplo, aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente, a pessoa vai falar, sim, eu aceito. Então, aí, a partir desse momento, ela está apta, né? E depois de falar sim para os outros 12, as outras 12 declarações, ela está apta para se batizar. Então, o que esse rapaz ele falou nesse vídeo, de que existem pessoas na igreja adventista que não aceitam Ellen White e continuam na igreja adventista, das duas uma. Ou a pessoa, ela não é membro da igreja, ela frequenta os cultos, como acontece, tá? Isso acontece muito na igreja. Tem pessoas que realmente não aceitam. Eu mesmo já conversei com uma pessoa, com um irmão, que ele frequenta há vários anos a igreja adventista, mas ele não é batizado. Por quê? Porque ele não aceita o dom de profecia manifesto na vida de Ellen White. Então não tem como ele se batizar. Então, das duas uma, o que esse rapaz aqui ele falou. Ou a pessoa ela está dentro dessa condição, ela é uma pessoa que frequenta a igreja, ela frequenta os cultos, ela frequenta as classes da escola sabatina, porém ela não tomou a decisão de se batizar porque ela não aceita o dom de Ellen White. Ou a pessoa ela mentiu. Em que sentido? Ela disse que aceitou, ela foi lá na frente, ela preencheu a ficha de declaração aqui de batismo, ela foi lá na frente da congregação, ela falou sim para esse 10º voto aqui de que ela aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e o dom de profecia manifesto na vida de Ellen White, porém, ela, no seu coração ela não aceitou isso. Aí já é mais grave, né? Mas a gente não tem como saber. Se a pessoa ela não aceita o dom de profecia manifesto na vida de Ellen White, não tem como ela se batizar na igreja adventista. Não tem como. Mas a pessoa fala assim, mas e a Bíblia Sagrada, ela não é suficiente? Sim, a Bíblia Sagrada ela é suficiente. A Bíblia Sagrada é nossa única regra de fé e prática, assim como o texto que ele acabou de ler aí no vídeo que nós assistimos. Ele menciona esse texto do livro Primeiros Escritos de Ellen White. A própria Ellen White diz, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Mas então, por que se eu aceito somente a Bíblia Sagrada e não aceito o dom de profecia manifesto na vida de Ellen White, eu não posso me batizar na igreja adventista? É muito simples. O que as pessoas precisam entender é que o dom de profecia é uma doutrina bíblica. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 12, olha só, Apocalipse, capítulo 12, eu vou ler aqui para vocês o verso 17, diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então olha só, o que esse texto está dizendo? Que o dragão, nós sabemos que é o diabo e Satanás, está irado contra a mulher. Em profecia, mulher significa igreja. E ele está irado com o restante da descendência dela, ou seja, existe uma igreja remanescente que possui algumas características no tempo do fim, porque esse texto aqui ele está relacionado com o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E quais são essas características? A igreja ela guarda os mandamentos de Deus, incluindo o 4º mandamento, que é o sábado,
que muita igreja cristã hoje em dia rejeita, mas aqui está muito claro: guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? A própria Bíblia responde o testemunho de Jesus lá em Apocalipse capítulo 19, e o verso 10, eu vou ler apenas a parte final do verso, que diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, por que eu, ao rejeitar os escritos de Ellen White, ao rejeitar as revelações de Ellen White, ao rejeitar o dom de profecia de Ellen White, eu não posso me batizar na igreja adventista, contradizendo isso que esse rapaz está explicando aqui na sua resposta no seu vídeo? Por que eu não posso me batizar? Porque o dom de profecia, nós adventistas do sétimo dia, acreditamos que o dom de profecia é uma marca distintiva da igreja remanescente no tempo do fim. Ou seja, a igreja remanescente no tempo do fim, ela se caracterizaria pela guarda dos mandamentos e pela manifestação do dom verdadeiro de profecia. E nós acreditamos que esse dom verdadeiro de profecia, manifesto pelo Espírito Santo, ele se cumpriu na vida de Ellen White. Então, se eu acredito que Ellen White, se a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e acredita que Ellen White teve a manifestação do dom verdadeiro de profecia, se uma pessoa rejeita isso, não tem como ela se batizar, porque ela está rejeitando uma doutrina bíblica. É a Bíblia que apresenta as características da igreja verdadeira dos últimos dias pela manifestação do dom de profecia, que é o testemunho de Jesus, como está lá em Apocalipse 19, verso 10, nós acabamos de ler. Então, meus amigos, eu afirmo categoricamente para vocês: se uma pessoa não aceita os escritos de Ellen White, se ela não aceita Ellen White como uma profetisa verdadeira, não, ela não tem como se batizar na igreja adventista. Ela pode frequentar os cultos, ela não vai ser impedida disso. A nossa igreja é uma igreja aberta, receptiva, e com amor nós vamos falar: irmão, se você não aceita o dom de profecia de Ellen White, não tem como você se batizar na nossa igreja. Lamento, mas não tem como. Por quê? Porque você está rejeitando uma doutrina bíblica, que é a doutrina do dom de profecia, plenamente descrita aqui em Apocalipse. Eu li apenas 2 textos, mas eu poderia ler muitos outros. O dom de profecia é uma doutrina bíblica. E se a pessoa rejeita essa doutrina, ela não tem como se batizar na igreja adventista. Agora, vamos parar para pensar o seguinte: se a pessoa ela toma uma decisão de se batizar na igreja adventista do sétimo dia, ela aceita todas as doutrinas que a igreja apresenta, que estão descritas aqui no livro que eu mostrei para vocês, no livro Nisto Cremos. Por exemplo, a questão da guarda do sábado, a pessoa aceita. Ela estuda na Bíblia, ela aceita a guarda do sábado. Ela aceita, por exemplo, a intercessão do ministério de Jesus no santuário celestial, que é outra doutrina distintiva da nossa igreja. Ela aceita, por exemplo, a questão da mensagem de saúde, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós, como adventistas, como acreditamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente não come carne de porco, nós não tomamos café. Todo e qualquer alimento imundo nós deixamos de consumir, e a pessoa aceita essa doutrina também. Agora, quando chega na doutrina do dom de profecia, ela não aceita. Ela fala: não, eu não aceito que Ellen White é uma profetisa verdadeira. Em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo? Que a igreja adventista, ela é mentirosa, certo? Vocês concordam comigo? Ela vai dizer que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja mentirosa, porque se nós estamos dizendo como igreja, como povo de Deus, com base na Bíblia Sagrada, que o dom de profecia verdadeiro se manifestou na vida de Ellen White, que os seus escritos eles são inspirados por Deus, eles não substituem a Bíblia, eles servem para levar as pessoas justamente de volta para a Bíblia Sagrada, mas eles são importantes para nós também, esses escritos. E a pessoa ela não aceita isso, ela está dizendo em outras palavras que Ellen White é uma profeta falsa. E se ela é uma profeta falsa, se ela não tem o testemunho de Jesus, ela vai ter o testemunho de quem? Quem que é o pai da mentira? Se não é o diabo e Satanás. Então, em outras palavras, essa pessoa que não aceita Ellen White, ela está dizendo que a igreja adventista do sétimo dia tem dentro do seu círculo uma falsa profeta. Você entende a gravidade disso?
não tem como uma pessoa que não aceita os ensinos de Ellen White se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então o que esse rapaz está dizendo aqui nesse vídeo, me desculpa, mas é totalmente incoerente. Mas o vídeo não termina. Tem mais algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar. Vamos prosseguir aqui. A igreja local que não crê nela. Eu mesmo me batizei dentro da igreja adventista sem acreditar em Ellen White. Então, na prática, na igreja adventista, não crer em Ellen White não é um empecilho para se negar um batismo. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que, na prática, uma pessoa não aceitar o dom de profecia manifesto na vida de Ellen White não é um empecilho para ele se tornar adventista. Isso daqui é mentira. É um empecilho, sim. Não tem como a pessoa, se ela não aceitar o dom de profecia de Ellen White, por quê? Gente, é uma doutrina bíblica. Então, se a pessoa ela rejeita essa e quaisquer outras doutrinas bíblicas que estão fundamentadas na palavra de Deus, não tem como ela se tornar adventista. Ele está dizendo que ele mesmo se batizou na igreja não crendo em Ellen White. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Como que ele se batizou na igreja adventista sem acreditar em Ellen White? É claro que a gente precisa entender aqui, ele não deixa claro por que ele não aceitou, ou por que ele não acredita. Será que é porque ele não recebeu estudo bíblico a respeito desse assunto? Será que ele não se aprofundou como deveria antes de se batizar no assunto do dom de profecia, né? Nessa crença fundamental de número 18 da igreja adventista, como está descrito aqui no livro Nisto Cremos? Aí a gente teria que tentar saber dele, né? Mas aqui o vídeo, como é um vídeo curto, ele não diz, ele só diz que ele se batizou na igreja adventista não acreditando em Ellen White. Gente, isso é muito grave. Isso é uma coisa assim que não pode acontecer jamais. Quando a gente dá estudo, aí agora eu vou falar, né? A minha fala ela vai ser mais voltada realmente para os adventistas que porventura estejam assistindo esse vídeo. Você que não é adventista do sétimo dia, talvez não vai fazer muito sentido o que eu vou te falar. Mas nós, como adventistas, quando a gente vai dar um estudo bíblico para uma pessoa, nós precisamos reforçar os estudos bíblicos acerca do dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. Porque a pessoa não pode se batizar na igreja sem ter esse ensinamento, sem isso ficar claro na mente dela. Por que nós acreditamos que Ellen White é uma profeta verdadeira? Nós temos farta base bíblica para isso. A gente precisa ter medo de falar para as pessoas, sim, eu como adventista do sétimo dia, acredito que Ellen White recebeu o dom de profecia de Deus. A gente não precisa ter medo de dizer isso, que os escritos de Ellen White, eles são inspirados no mesmo nível que a Bíblia Sagrada. E olha, quando eu falo isso, eu não estou colocando os escritos de Ellen White acima da Bíblia. É que o nível de inspiração é o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia, é o mesmo que deu a inspiração para Ellen White. Ele não vai dar uma inspiração maior para quem escreve a Bíblia, uma inspiração menor para um profeta como João Batista, por exemplo, que não escreveu nenhuma linha da Bíblia Sagrada. É o mesmo nível de inspiração. É nisso que nós acreditamos. A gente não precisa ter medo de falar isso. Parece que às vezes os adventistas, não sei se é por conta de tantas críticas, né, de tanta zombaria que existe no meio evangélico para com a nossa fé, às vezes ficam com medo de falar. E esse rapaz vem aqui fazer esse vídeo falando que ele se batizou na igreja adventista sem acreditar em Ellen White e que não é um empecilho para aqueles que querem se batizar na igreja adventista não aceitar Ellen White. Eu afirmo para vocês que isso não é verdade. Não é verdade, não tem como. Está aqui, gente, na nossa declaração de fé. Está aqui, ó, na nossa declaração de fé. Vamos concluir aqui o vídeo, porque tem mais algumas partes que ele vai falar aqui. E você poderia me perguntar, mas isso não traz problemas para a igreja? Não, até porque as pessoas que se batizam, querendo ou não, elas estão seguindo a orientação dada pela irmã White, que é a de colocar a Bíblia como única regra de fé e prática. E uma pessoa que faz isso, ela não pode ter o seu batismo
negado? Se uma pessoa chegou à conclusão de que a Igreja Adventista é a igreja certa, sem ela ter nenhum tipo de influência de Ellen White, isso só mostra que a Igreja Adventista é uma igreja bíblica. Então, isso é o que acontece na prática dentro da Igreja Adventista. Agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não é isso que acontece na prática na Igreja Adventista. Não é isso. Se uma pessoa, eu repito aqui, eu já estou repetindo isso nesse vídeo, praticamente em vários momentos, né? Se uma pessoa ela não acredita em Ellen White como profeta verdadeiro, ela não tem como se batizar na Igreja Adventista. Por quê? Mais uma vez eu reforço, ela está negando uma doutrina bíblica. Na prática, ela está dizendo assim: vocês adventistas estão me dizendo, com base em Apocalipse 12:17, Apocalipse 19, verso 10, que vocês são o povo remanescente de Deus. Mas eu não acredito nisso. Tem como uma pessoa que se declara dessa forma, que se posiciona dessa forma, se batizar na Igreja Adventista? Não tem como. A Bíblia ela diz que por acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. E isso está em plena concordância com o que está lá em Mateus capítulo 28, e o verso 19, né? Porque ele disse assim, que o fato da pessoa não acreditar em Ellen White não pode ser um empecilho para ela se batizar. Pois eu digo para você, olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então Jesus ele está dizendo assim, que o batismo ele é acompanhado de ensino. Nós temos que ensinar, nós temos que dar estudos bíblicos, temos que mostrar para as pessoas que o dom de profecia é uma doutrina bíblica. A origem do dom de profecia não é adventista, é do Espírito Santo. Não é de Ellen White, é do próprio Espírito de Deus. E se uma pessoa ela nega essa doutrina bíblica, não tem como ela se batizar. Está em contradição com o que Jesus está dizendo aqui, que nós temos que batizar e ensinar. Então, se a pessoa não aceita durante os ensinos bíblicos, durante os estudos bíblicos, se ela não aceita o dom de profecia, me desculpa, não tem como ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela pode continuar frequentando os cultos, ela será bem recebida, ela será bem acolhida, pode participar da escola sabatina, mas ela não pode ser um membro oficial da igreja, porque ela está negando uma doutrina fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando a gente vai para Mateus capítulo 24, verso 24, o Senhor Jesus ele diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ele está dizendo aqui, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele está dizendo que no tempo do fim surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Se vão surgir falsos profetas, tem que surgir o verdadeiro. E o verdadeiro profeta, ele se manifestou na vida, nos ensinamentos de Ellen White. Agora, eu falo para vocês uma coisa, para a gente finalizar aqui esse vídeo. E aí, mais uma vez, eu vou me dirigir especificamente aos adventistas do sétimo dia que estão me assistindo agora. Por que a gente tem vergonha e medo de falar para as pessoas que na nossa igreja nós temos uma profeta, que é Ellen White? Por que a gente fica acanhado, né, de falar para as pessoas: não, eu acredito que Ellen White é uma profeta verdadeira. Eu acredito que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus e pelo Espírito Santo. Mas vão criticar, vão me apedrejar, vão me xingar, vão zombar da minha fé. Não interessa. Mas essa é a verdade. A gente não tem que ter medo de falar para as pessoas, de fazer um vídeo como esse. Me desculpa o rapaz que fez o vídeo, mas esse vídeo que você gravou, ele presta um desserviço à Igreja Adventista. Porque me desculpa se eu estou sendo franco aqui, mas você foi covarde ao dizer que você se batizou na igreja sem acreditar em Ellen White, e que tem pessoas na igreja que estão lá e não acreditam em Ellen White. Meu amigo, se você identificou isso, a gente precisa tratar isso imediatamente. Por que você não acredita em Ellen White?
Vamos lá, vamos tirar as suas dúvidas. A gente precisa fazer estudos bíblicos, pequenos grupos, cultos, vigílias, semanas de oração, para que a gente mostre para as pessoas que essa doutrina é uma doutrina verdadeira. E se mesmo assim a pessoa não acreditar, ok, mas assim, ela não tem como continuar sendo membro da igreja adventista, sendo que ela nega uma doutrina fundamental da igreja. E a gente não pode ter medo de falar para as pessoas isso, de agir como agiu esse rapaz, de falar assim que não, se a pessoa não acredita no dom de profecia de Ellen White, ela pode continuar sendo membro, ela pode se batizar na igreja. É mentira, isso é mentira, tá? Que eu mostrei para vocês a nossa declaração de fé, não tem como. E se a pessoa ela vai lá na frente numa cerimônia batismal e ela, quando for lida aqui a declaração de número 10, ela fala que sim, mas no coração dela ela não acredita em Ellen White, aí a gente tem um problema, aí a pessoa tem um problema, porque ela está acalentando no seu coração uma coisa que onde ela não aceitou uma doutrina bíblica, que é o dom de profecia. E ela está fazendo o que na igreja adventista? Toda vez que uma pessoa, por exemplo, muitos pregadores às vezes vão pregar lá na frente e eles citam textos de Ellen White, às vezes para elucidar um texto bíblico, para dar um sentido, né, maior ao texto da palavra de Deus, eles mencionam um texto dos escritos de Ellen White, a pessoa não acredita, ela vai fazer o quê? Ela vai levantar e vai embora do culto? Você entende como é muito contraditório isso? Então, meus amigos, a gente não pode ter vergonha de um dom de profecia dado por Deus. Por quê? Se eu acredito que Ellen White ela foi inspirada por Deus e eu não aceito isso, né, se eu estou no meio de num lugar, numa igreja, onde as pessoas dizem que Ellen White ela foi inspirada pelo Espírito de Deus e eu não aceito isso, em última instância eu estou negando o próprio Deus. Eu estou negando a própria palavra de Deus que me diz que a igreja remanescente teria a manifestação do dom de profecia. Então não tem como eu me tornar membro dessa igreja, não tem como eu ser batizado na igreja adventista do sétimo dia se eu negar Ellen White. Ok? Da mesma forma que ele falou no final ali, né? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam saber a respeito disso. Eu digo para você, se você assistiu esse vídeo, jamais compartilhe ele. Porque isso daqui é uma aberração, uma contradição. É um desserviço à nossa fé. Você vir a público falar que você se batizou na igreja sem acreditar em Ellen White, faça-me o favor. Isso não existe. Tá? Então, o que nós precisamos, meus irmãos, é de mais estudo, sabe? É de nos dedicarmos mais a estudar as doutrinas da igreja. Esse livro aqui, ó, o livro Nisto Cremos, que contém as 28 crenças fundamentais da igreja, a gente precisa estudar mais esse livro. Precisamos buscar mais a palavra de Deus, precisamos buscar mais o Espírito Santo para que ele nos dê clareza e compreensão acerca da fé que nós professamos. Eu espero ter contribuído aqui um pouquinho com vocês, né, a respeito desse assunto, a respeito do assunto tão importante para nós, para a nossa fé, que é o dom de profecia. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo vídeo.